mais um emocionante episódio de Oxygen Not Included. Neste capítulo, a destemida duplicante Leira estava prestes a testar as novas roupas espaciais equipadas com jatos. Era um momento crucial para a colônia, pois essas roupas abririam novas possibilidades de exploração no espaço exterior. Leira dirigiu-se à sala de troca de roupas, onde as novas vestimentas aguardavam. Ao entrar, foi recebida por uma onda de calor intensa, que a fez recuar momentaneamente. Parecia haver uma troca de calor incomum ocorrendo no local, talvez devido às complexidades técnicas das novas roupas. No entanto, a determinação de Leira não podia ser abalada por um pouco de desconforto térmico. Com coragem, Leira vestiu a roupa atmosférica jato, sentindo a energia pulsante dos propulsores em sua cabeça. Ela se ajustou ao traje, certificando-se de que tudo estava seguro e bem preso. Embora o calor persistisse, sua empolgação superava qualquer desconforto. Era hora de explorar o espaço. Leira voou até a superfície do asteroide, onde uma grande quantidade de regolitos bloqueava a luz da estrela necessária para alimentar os painéis solares da colônia. Com seus propulsores, ela se movia com agilidade e facilidade, desviando-se habilmente das rochas flutuantes. Seu feito audacioso inspirou outros duplicantes, que começaram a considerar a possibilidade de usar as roupas atmosféricas a jato. Enquanto Leira escavava os regolitos e restaurava a luz vital para a colônia, outros duplicantes, incentivados por sua coragem, decidiram se juntar à missão espacial. Eles enfrentaram o calor opressivo da sala de troca de roupas, sabendo que estavam prestes a experimentar algo único. Com as novas roupas espaciais equipadas, mais duplicantes se juntaram a Leira na superfície do asteroide. Juntos, eles trabalharam incansavelmente, removendo as rochas e garantindo que a luz solar fosse restaurada aos painéis solares. Era um esforço de equipe notável, e todos estavam determinados a garantir o sucesso da operação. À medida que o trabalho continuava, o calor na sala de troca de roupas não parecia diminuir, sugerindo que os sistemas não estavam se ajustando às demandas dos trajes a jato. Os duplicantes enfrentariam o desafio futuramente com resiliência e determinação, sabendo que estavam abrindo novos horizontes para a colônia. May, a intrépida duplicante construtora, estava determinada a testar os limites de sua roupa a jato recém-adquirida. Ela queria ver até onde poderia ir e o que mais poderia descobrir nos confins da colônia. Enquanto May avançava, a paisagem da colônia começou a se transformar. A empolgação e a curiosidade cresciam a cada segundo, pois May se aproximava do outro lado da colônia. Sua aventura audaciosa foi interrompida bruscamente pelo som estridente do comunicador em sua roupa. Ela se assustou com o chamado insistente. Ao atender, ouviu vozes preocupadas do centro de controle da colônia. Gritos de alerta ecoaram em seus ouvidos, avisando-a de que estava se aventurando em território desconhecido e que seu equipamento poderia estar em risco. May sentiu um misto de emoções, incluindo um pouco de vergonha por ter se deixado levar pela ousadia. Com relutância, ela concordou em retornar à base principal, desligando os propulsores e começando a fazer o caminho de volta. À medida que voava de volta para a colônia, May refletia sobre sua aventura e suas consequências. Ela compreendia a importância de respeitar os limites estabelecidos para garantir a segurança de todos. May pousou com segurança no centro da colônia, onde foi recebida por seus colegas duplicantes, aliviados por sua volta incólume. Embora sua aventura tenha sido interrompida, a lição aprendida era valiosa. Leira estava em meio a uma verdadeira abundância de regolitos e detritos de pedras que vinham do espaço. Era uma visão incrível e deslumbrante, mas também um desafio constante para a colônia. Alguns desses fragmentos eram tão leves e delicados que flutuavam lentamente em direção aos painéis solares que alimentavam a base. Isso criava a necessidade constante de limpeza e manutenção para garantir que a energia solar continuasse fluindo sem interrupções. Além disso, o calor escaldante do Sol na superfície do asteroide estava se tornando um problema sério. Leira estava trabalhando incansavelmente sob os raios intensos, e, infelizmente, a exposição prolongada ao Sol acabou resultando em uma insolação severa. Ela começou a sentir os efeitos prejudiciais do calor e da exposição excessiva, incluindo dor de cabeça, náusea e tonturas. Reconhecendo que sua saúde estava em risco, Leira teve que tomar uma decisão difícil.
Ela sabia que precisava tirar um dia de folga para se recuperar e evitar problemas de saúde mais graves. Assim, com relutância, ela comunicou sua condição aos outros duplicantes e se retirou para um local mais fresco e sombreado, onde poderia descansar e se recuperar. Enquanto Leira descansava, os outros duplicantes se uniram para lidar com os desafios da limpeza dos painéis solares e da manutenção necessária na superfície do asteroide. Eles aprenderam a importância de trabalhar juntos e garantir que a colônia continuasse funcionando de maneira eficiente, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A colônia estava em plena ação, mesmo com a pausa de Leira. Os outros duplicantes estavam focados em resolver os problemas que surgiram durante sua aventura espacial e garantir o funcionamento adequado das instalações. O problema do superaquecimento na sala de troca de roupas era uma preocupação urgente. Para enfrentar esse desafio, os duplicantes se reuniram e decidiram implementar um sistema de resfriamento. Canos de água foram instalados, conectados a um suprimento de água mais fria. Essa água fria fluiria pelos canos, dissipando o calor da sala de troca de roupas e tornando o ambiente mais suportável para os duplicantes. Era uma solução engenhosa que ajudaria a evitar que o calor excessivo causasse problemas futuros. Enquanto trabalhavam no sistema de resfriamento, outra equipe de duplicantes estava ocupada consertando os painéis solares que haviam superaquecido devido à exposição contínua aos regolitos quentes. Eles identificaram o problema e começaram a implementar medidas para garantir que os painéis funcionassem de forma eficiente. Enquanto os duplicantes continuavam trabalhando arduamente na solução dos problemas da colônia, Pei, a destemida duplicante cientista, estava ocupada preparando-se para uma nova viagem no foguete da colônia. A construção dos novos painéis solares estava levando mais tempo do que o esperado, e havia uma pressa crescente para concluir o projeto, pois a energia era crucial para a sobrevivência da colônia no espaço. Além disso, um geyser nas proximidades havia produzido uma quantidade significativa de vapor. Pei teve uma ideia audaciosa: utilizar esse vapor como uma fonte adicional de impulso para o foguete. A energia que poderiam extrair desse fenômeno natural poderia ser a chave para uma viagem espacial bem-sucedida. Pei entrou no foguete, com sua roupa de astronauta ajustada com cuidado e um olhar determinado em seu rosto. Ela sabia que essa missão era crucial para o futuro da colônia. O foguete roncou a vida, preparado para decolar impulsionado pelo vapor do geyser. A decolagem foi uma experiência emocionante. Pei sentiu a aceleração do foguete enquanto ele se afastava da superfície do asteroide e penetrava no espaço sideral. O vapor do geyser impulsionava a espaçonave com eficiência, tornando a viagem suave e veloz. A colônia observava com esperança enquanto os canos de resfriamento finalmente entravam em operação. Todos estavam cientes de que essa solução engenhosa tinha o potencial de resolver o problema do superaquecimento na sala de troca de roupas. Era um alívio aguardado por todos os duplicantes, que já estavam ansiosos para usar o local de forma confortável. Enquanto a água fria fluía pelos canos, uma sensação de alívio se espalhava pela colônia. Era visível a olho nu a troca de calor acontecendo, e todos sabiam que, em alguns dias, o corredor de troca de roupas estaria em condições muito mais confortáveis. Era uma vitória para a engenhosidade e o trabalho em equipe dos duplicantes, que haviam enfrentado com sucesso mais um desafio em seu ambiente espacial. Com o acesso às novas roupas com jatos, os construtores Jean e Mei agora tinham a capacidade de alcançar as antigas escadas que antes usavam para remover os regolitos espaciais. As escadas estavam em um estado precário, desgastadas pelo tempo e pelo uso constante. Era evidente que a manutenção delas já não era mais viável, e a decisão foi tomada de que era hora de desmontá-las com segurança. Jean e Mei colocaram suas roupas com jatos e se dirigiram às antigas escadas. Com propulsores silenciosos, eles flutuaram até o local, observando de perto o estado das estruturas deterioradas. Era uma tarefa delicada, pois a segurança de ambos era a prioridade, e o desmonte das escadas exigiria habilidade e precisão. Com ferramentas adequadas e cuidado meticuloso, Jean e Mei começaram a desmontar as escadas, removendo peça por peça. Cada degrau e suporte era retirado com cuidado para evitar danos acidentais à estrutura circundante.
O processo era lento e exigia paciência, mas a destreza dos construtores e a capacidade de voar proporcionada pelas roupas com jatos tornaram a tarefa mais fácil do que o esperado. À medida que as escadas antigas eram desmontadas, um sentimento de renovação tomava conta da colônia. Não percam os próximos episódios para descobrir como Lyra concluirá sua escavação e como a colônia continuará a enfrentar os desafios e conquistar as estrelas em Oxygen Not Included. O futuro no espaço sideral está repleto de emoções e surpresas, e a jornada dos duplicantes está apenas começando. Fiquem ligados para acompanhar todas as aventuras que estão por vir.